Fala galera, estamos aqui em mais um podcast trazendo muitas informações para vocês. E como de costume, vou estar lendo uma passagem aqui da Bíblia para nós podermos dar início nesse podcast. Então vamos lá. Em Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Com isso, eu inicio esse podcast. Estou aqui ao meu lado, Guilherme Correia, engenheiro da Performance e Blackwall. Amém, amém. Muito boa passagem, Ângelo. Muito obrigado. Pessoal, agradeço aí a todos que estão nos escutando e estaremos aqui para passar sempre do nosso melhor para vocês aí, que nós conseguimos realmente absorver de tudo isso. Pessoal, vamos lá. Pessoal, dessa vez nós temos algo bem diferente aqui no nosso podcast. Estamos com 2 convidados que vai trazer muita informação, muito conteúdo aí para vocês. O primeiro que eu apresento a vocês é Bruno Nogueira. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Espero alcançar as expectativas tanto de quem nos assiste, quanto de vocês, quanto a todo esse conteúdo que vai ser maravilhoso. Muito obrigado, Brunão. E eu tenho certeza que vai ter muita informação aqui nesse podcast. E estamos aqui com ele também, Felipe Lisboa. Olá pessoal, é um prazer, muito obrigado pela oportunidade e espero contribuir com vocês hoje nessa nossa conversa. Pessoal, o conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês nesse podcast vai ser relacionado à comunicação e network. Mas antes disso, eu gostaria de conhecer um pouco da história dos nossos convidados para vocês também ficarem por dentro disso. Brunão, por favor, conte um pouquinho mais quem é você, o que você faz, para os nossos ouvintes aí aprenderem um pouco mais sobre você. Perfeito. Eu sou Bruno Nogueira, né? Sou pai da Manu, pai do Rodrigo, marido da Dai. Tem que falar, né? Fala tu, não. Se você esquecer de falar. Não, marido, se você esquecer de marido falar. da Dai. Isso, ela mas gosta, já aproveita né? e manda o. Ganha janta hoje. Isso é importante. Rodriguinho está prestes a nascer, então se eu sair correndo do podcast, me perdoe, porque o Rodriguinho tá para nascer aí. Eu sou advogado, sou especialista em comunicação e oratória. Ensino você a se comunicar como um advogado, né? Mais ou menos isso sobre minha história, e a gente vai conversando, trocando uma ideia, uma informação, e hoje eu vou trazer um pouco desse meu mundo, como é persuadir, se comunicar da forma correta, entregar, né? E espero aí que vocês gostem desse conteúdo. Com certeza, você pode ter certeza disso que a gente vai gostar. Bruno, ele nos deu um belíssimo curso de oratória, foi um momento muito especial e com isso a gente não podia deixar de trazer ele aqui nesse podcast para vocês também conhecerem ele, aprender um pouquinho mais. E agora eu quero saber, Felipe, a sua história. Conta um pouquinho para nós aí quem é você, para o pessoal te conhecer. Show de bola, pegando um pouco do gancho do nosso amigo aqui. Meu nome é Felipe Lisboa, sou pai do Pedro e marido da Marcele. Eu sou um cientista de dados e empresário. Atuo hoje no ramo de tecnologia e inovação. Dentro desse ramo, a minha grande função, grande propósito é atuar como mentor e mentor focado na parte de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal. Legal. E agora o nosso grande desafio é levar tudo isso para o digital. Tá? Muito legal. Felipe, Bruno, espero que estejam à vontade aqui. Sintam-se em casa, aqui vocês são muito bem-vindos. Pra gente é um prazer escutar um pouco da história e da sabedoria que vocês têm. Aqui vocês estão para agregar pra gente, então fiquem à vontade, qualquer coisa, qualquer dúvida também pode estar chamando, pode estar perguntando. E vamos lá, vamos começar aí trazendo informações para esse pessoal. Bom, eu queria já iniciar um pouco nesse assunto com uma pergunta direta aí para o Bruno. Um pouco sobre a comunicação, né? Primeiramente eu queria conhecer um pouco do que você já tem de informações para nos passar, talvez até um pouco sobre a história da comunicação, o que você consegue transmitir aí de informação para a gente, Brunão? Perfeito. A comunicação, ela tem uma frase que eu gosto bastante da comunicação, que é impossível não se comunicar. Sim ou não? Sim, faz sentido? Com certeza. Por quê? Desde a antiguidade, toda a nossa evolução humana vem através da comunicação. Se comunicava através da fumaça, se comunicava através de iluminação, barulhos.
né? E hoje nós temos vários derivados da comunicação para tornar a comunicação mais assertiva, né? Legal. Então, tem até uma divisão hoje, neurolinguística falando, né? Sobre a divisão da comunicação. Hoje, toda informação que você passa para uma outra pessoa, para um receptor de informação, né, de comunicação, 7% são palavras, 38% é tom de voz. Caramba. E 55% é o não verbal. É aquilo que você comunica inconsciente com a pessoa e não necessariamente você precisa fazer algo para se comunicar. Então veja, não adianta nada você ter um excelente conteúdo, não adianta nada você ter uma palestra formada, um curso dos sonhos da outra pessoa, porque isso quer dizer, dentro de uma comunicação assertiva, 7%. É uma microparcela de uma comunicação assertiva. Legal. Né? Hoje nós dividimos o tom de voz no meu método. Tem vários métodos hoje de oratória, de comunicação, mas hoje nós dividimos o tom de voz, que é 38% da sua comunicação, dentro dos arquétipos do xamanismo. Que é o tom de voz mesmo. Então imagina no seguinte, a gente tem 7%, que é o conteúdo que eu estou trazendo aqui para eles, para vocês. Isso aqui é 7%. Sim. 38% é o tom de voz, sim ou não? Sim. Então, pensa no seguinte, se eu chegar aqui para vocês, bom dia, tudo bem? Falar de Não faz oratória. tanto efeito. Não faz tanto efeito. Eu estou falando muito baixo. Então eu tenho que a todo momento passear entre os tons de voz para eu alcançar aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, o Gutão ele fala mais baixo, então ele tem um arquétipo mais do curador, que é um dos arquétipos. Ele tem esse tom, então para eu me conectar com ele eu tenho que falar mais nesse tom, mais curador, mais calmo. São quantos arquétipos, Bruno? São 4 arquétipos. Tem mais arquétipos, mas na oratória a gente utiliza 4 arquétipos. Passa pra gente um pouquinho de cada um. O primeiro arquétipo que eu vou falar é lá embaixo. É o primeiro arquétipo, que é o do curador, que é o do Gutão. Aquela pessoa que fala mais mansa, mais tranquila. Geralmente o mineiro, vamos lá tomar um cafezinho, um pãozinho de queijo, né? Sim. Esse é um arquétipo mais curador. E aí a gente faz uma dicotomia para buscar o arquétipo mais desafiador de alcançar na oratória, que é o guerreiro. Certo. Que é aquela pessoa que fala mais assim, fala mais imponente, né? Aumenta o tom de voz porque ela quer ser mais persuasiva, quer ganhar as coisas mais no grito. Quer buscar mais atenção ali? Mais atenção, exato. Aí você sobe no arquétipo do guerreiro. Legal. Mas durante toda a nossa comunicação, como eu estou comunicando aqui com você, com o Felipe, com quem nos assiste, essa é uma comunicação do arquétipo do mestre, né? Então, eu estou falando aqui a todo momento no mestre. É bom ouvir um bom mestre, né? O Guizão é um excelente mestre. Obrigado. O Felipe é um excelente mestre, né? O Gutão é mais curador. Mas a nossa oratória, ela não pode ser baseada só no mestre. Às vezes a gente vai ter que subir sim pro nosso arquétipo do guerreiro, porque a gente tem que ser mais incisivo naquilo que a gente quer comunicar. Sim. Mas às vezes a gente precisa ser mais empático e abraçar com a Legal. nossa comunicação e tornar isso um mecanismo de rapport, de conexão, de networking, né? E aí a gente pode também, imagina só, lá na frente, a gente dançar dentro desses 3 primeiros arquétipos através de um arquétipo do visionário. Imagina só você fazendo a sua obra com a performance em engenharia. Pô, Imagina legal. como vai ser sua casa. Imagina quando você estiver lá vivendo aqueles momentos felizes com as famílias de vocês. A gente vai fazer a piscina do seu gosto. A gente vai escolher o azulejo do seu gosto, né? A torneira, os detalhes. Imagina só como vai ser. Eu tô fazendo a pessoa imaginar lá na frente como será a vida dela com a solução que a gente está trazendo. Então veja, olha os arquétipos. Esse arquétipo é o melhor de vendas. Esse Ou não? arquétipo, ele serve para você ser visionário guerreiro, visionário mestre Entendi. e visionário curador. Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela está num estado limitante de depressão, você chega, fala no curador com ela, mas imagina só, quando você se livrar desse sentimento ruim que você está vivendo hoje. Então você entra no arquétipo para criar conexão
e você faz ela imaginar a vida dela diferente no arquétipo dela. Cara, que Então, legal. É muito, Isso, muito bacana isso. todos esses arquétipos passa dentro da oratória. Então, uma pessoa que vai estar fazendo uma palestra, que vai estar apresentando uma reunião, passa muito por dentro desses tipos de arquétipos. Exato. Cada pessoa tem um arquétipo dominante. Dominante. Pode-se dizer. Mas Exato. ele tem que trabalhar entre os três para conseguir fazer uma Uma boa melhor oratória. comunicação, né? Pra Exatamente. buscar melhores resultados. ali. Imagina só, a gente já tem 7% que é o nosso conteúdo, sim ou não? Aham. Então, 7% mais 38, quanto que dá? Agora eu pego os engenheiros, hein? Já vai 45. 45. 45. Então, se você dominar os arquétipos, que são os tons de vozes, Aham, né? Dentro sim. de uma oratória, dentro de uma venda, dentro de um feedback para um funcionário, dentro de um feedback para um fornecedor, enfim. Se você tem o conteúdo, tem o tom de voz adequado, sabe dançar e dentro desses arquétipos, você tem 45% de assertividade na sua comunicação. Sim. Né? Muito bom. E aproveitar, então, essa parte da questão da oratória, desses arquétipos. Felipe, isso encaixa dentro do que você atua, da maneira que você trabalha também? Com certeza. E até conecta muito no sentido seguinte, né? Hoje eu trabalho muito como mentor de carreira e ajudando as pessoas nesse desenvolvimento pessoal. Aham. E uma das dores mais comuns que nós temos é a pessoa que está estagnada na sua carreira. Então, uma pessoa que está 2, 3, 4 anos sem nenhum tipo de movimento. Né? Aham. Ou seja, o cara não consegue uma promoção, ele não consegue mudar de função. E o que acontece? A comunicação está diretamente ligada a isso. Sim. Tem uma metodologia que nós chamamos de PAI, né, que é a performance, imagem e exposição, tá? Que nos diz que 60% do sucesso profissional de uma pessoa está ligado à exposição, Uhum. certo? Certo. Então, 60% ligado à exposição, 30% à imagem e 10% em relação à performance. Então, ou seja, a pessoa que é o melhor cara para executar uma função, mas ele fica atrás de uma cadeira, né, atrás de uma mesa e não vende, não se expõe através de uma boa comunicação, a chance dele conseguir crescer, a chance dele conseguir se desenvolver é muito pequena. Certo. Então, hoje a comunicação ela é fundamental para você sobreviver e prosperar dentro de um ambiente organizacional. Legal, legal. Muito bom. Isso É daí- muito bacana, cara. Eu acho que eu acho muito importante isso daí dentro da empresa, né? Tem aquele ditado, quem não é visto, quem não é visto não é lembrado, né? Isso é isso é muito realmente tem utilizado. muito ligado. Pra você ser visto, você precisa se comunicar também, né? Exato. Legal. Não é simples E assim. você, nesse seu tempo, nesse seu ramo aí, como que você atuou com equipes, você consegue estar aplicando isso em outras pessoas. Com Essa certeza. é a sua função lá, você também traz isso para dentro da sua empresa, da sua equipe, e consegue estar elevando eles dentro desse nível? Com certeza. Hoje, dentro da área de ciência de dados, né, nós estamos falando de uma área muito técnica, que tem uma carência gigante de profissionais. Então, hoje, nosso grande papel, o meu grande papel, é ajudar na identificação desses talentos, dessas pessoas que têm potencial, mas Legal. além de tudo queiram aprender, queiram se desenvolver. E a partir do momento que nós fazemos essa identificação, a gente atua através de um método para que essa pessoa consiga se desenvolver. Né? Então você pega um cara que quer aprender, quer se desenvolver, coloca ele dentro de um caminho, onde tem etapas, e neste caminho ele vai desenvolvendo essas habilidades. Então, desde a parte de gestão de tempo, como fazer uma apresentação, como se comunicar, e através de todos esses passos, ele vai conseguindo conhecimentos técnicos e começa a melhorar a exposição, começa a melhorar a autoridade dele Legal. dentro do assunto. E sempre a intenção é que essa pessoa não fique muito tempo na mesma posição, né? Para que ele gire e consiga, né, conhecer outras áreas e principalmente impactar outras áreas. Legal. Então nós temos a grande missão das empresas é você conseguir atrair, desenvolver e reter os talentos. Sim. Mas não necessariamente você precisa aprendê-lo dentro de uma área, dentro de uma única função. Concordo. Ô, Felipe,
fazer uma pergunta para ver se mais ou menos dentro dessa multinacional que você atua. Eles chegam e falam, Felipe, estou precisando colocar um cara no setor de, digamos assim, administrativo desse setor. Existem esses e essas pessoas que a gente vê um potencial nele. Você recebe esse feedback dos seus superiores que trabalham na outra área e fala, preciso que você desenvolva nessas pessoas esse crescimento neles? Existe isso dentro dessas multinacionais? Existe, né? Hoje o grande papel do gestor é ter esse olhar mais fino em relação ao colaborador, de tentar identificar os gaps e principalmente o potencial dessas pessoas. Então muitas das vezes chega assim um supervisor, um gerente e fala assim, Felipe, cara, eu preciso que essa pessoa que ele quer aprender, mas eu preciso de um mentor para que ele entre de verdade nesse mundo de tecnologia. Certo. Quando nós estamos falando de mundo de tecnologia, o que seria? Ferramentas, né? Ferramentas de produtividade, ferramentas de performance, ferramentas de automação, né? Coisas que façam com que as pessoas deixem mais a parte de execução para tecnologia, para execução e foquem mais na parte analítica, né? Então isso é o grande desafio. A empresa prefere, então, em vez de contratar alguém para suprir aquela vaga, o intuito sempre dessas empresas no qual você atua é fazer com que essa pessoa cresça dentro da própria multinacional. Ao invés de colocar uma pessoa nesse setor novo, eles gostam de trazer pessoas que já estão dentro desse ramo. Eu tenho os dois lados, né? Você trazer pessoas novas para dentro do mercado, para dentro da empresa, vindas do mercado, você oxigena, né? Você traz novas ideias, você fomenta a diversidade. Tá? Mas nós nunca podemos esquecer das pessoas que estão sendo formadas dentro de casa. Então, você pegar um estagiário, por exemplo, e conseguir lapidar ele da melhor maneira possível, isso é transformador. Né? Mas se nós pegarmos e ficarmos apenas focados nos estagiários, nas pessoas que começaram dentro da empresa, a gente acaba criando uma bolha. Espera um pouquinho que agora é a participação dela. Vem falar aqui com a gente, peraí. Certo. Pode conversar. Pessoal, é propaganda do melhor café do Brasil. É essa cafeteira aqui que faz. A Berenice. E agradecemos aí a Margut, é um presente que a gente ganhou de um grande amigo nosso aí. E ela quis dar a palhinha dela, que senão a gente ia esquecer de elogiar ela. Muito obrigado, viu, pessoal da Margut. Felipe, vou aproveitar esse gancho da nossa belíssima cafeteira aí para agradecer alguns patrocinadores que a gente tem aqui do nosso canal, do nosso podcast, que está sempre junto aí com a gente. Então, pessoal, iniciando aí, muito obrigado, pessoal da Lages Margut, por fazer parte, por sempre estar nos apoiando aí no nosso podcast, apoiando a gente aí nas nossas obras. Vocês estão precisando de laje, pessoal? Chamem Lages Margut. Não tem outra melhor para eu poder estar indicando aí para vocês. Também gostaria de agradecer o pessoal da Tortola, que serve muito bem aí as nossas obras com equipamentos para locação. Então, se estiver precisando de um container, de um banheiro, chama o pessoal da Tortola que vocês não vão se arrepender. Também agradecer aí o pessoal da Evolaser Taquaral, que também sempre está apoiando a gente aí. Meninos, se vocês estiverem precisando fazer uma depilação a laser, aí, super indico a Evolaser. Gostaria de agradecer também a Uzimix, que está com a gente já há bastante tempo, um pessoal que vende concreto usinado aí para performance sem igual, concreto de qualidade e um pessoal de confiança. Então, se estiver precisando aí, ó, Zé da Uzimix, pode escrever aí, ó, Zé Toretti no seu Instagram, você vai encontrar esse cara, chama ele, que é o melhor concreto aqui da região de Paulínia e Campinas. Vocês não vão se arrepender. E por fim, agradecer a Marmoraria Forte Rocha, que sempre tem nos apoiado nesse canal, sempre tem ajudado aí a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado aí, pessoal da Forte Rocha. E mais uma vez, muito obrigado, meninos, por vocês estarem aqui. Aí, de é muito bom receber pessoas tão intelectuais aqui no nosso programa. A gente talentosas, né? Talentosas, fazendo perguntas. Muito bom isso. É muito bom isso daí. Eu queria continuar esse gancho aí, Felipe, da parte aí da evolução de cada funcionário, ou que seja um novo contratado. Essa parte do treinamento em si, que você pode até aplicar, ele é necessário ser moldável para dentro de cada pessoa, da forma que ela é, da forma que ela se comporta, ou realmente ela é guiada da mesma forma para qualquer pessoa que entra nesse treinamento? Muito boa pergunta. Eu acho que tudo que você padroniza, né, você acaba excluindo. Então você tem que ter sim uma metodologia, uma coluna que vai direcionar tudo isso, mas você precisa fazer pequenas adaptações, porque as pessoas são diferentes. Então talvez uma abordagem que funcione contigo não vai funcionar. Legal. O nosso amigo. Sim. E eu acho que
Uma pessoa que poderia muito bem falar pra gente do que é uma mentoria, do que é uma palestra, seria o Brunão. Conta pra gente também um pouco do que é essa mentoria, do quais são as palestras que você tem já, essa habilidade que você executa. Pra mim, eu gostaria de saber. Conta também um papo que a gente teve aqui de bastidores sobre um evento que você fez com o pessoal da Pano Bianco, no qual você trouxe galera que é de academia, o pessoal que faz parte de gerenciamento, de academia, de rede, que são pessoas que têm muita energia, para você poder dar essa mentoria, para você poder ter dado esse curso para eles de oratória. Eu acho muito legal você contar que eram pessoas que estavam com a energia 1000, você teve que trabalhar. Como é que você se atua no palco para esse tipo de momento? Muito interessante essa pergunta e essa visão, né? O público de academias, para dar um treinamento de oratória, é até mais desafiador, porque são pessoas que já têm muita energia, já são pessoas que estão ativas ali, né? E já estão acostumados a viver no guerreiro, né? Imagino. Principalmente o pessoal da dança. O pessoal da dança acessa o guerreiro de uma forma muito mais fácil na comunicação. Você teve que entrar com uma energia para poder bater com a energia dele. Exatamente isso. E aí isso que torna você se conectar com o seu público para você ter uma assertividade na comunicação. Quantas pessoas tinham nesse evento? Tinha 160 pessoas. 160 pessoas de academia. E o interessante... Isso. Pode falar o nome da rede? Pode, com certeza. É Pano Bianco Academia, a maior rede de academias do Brasil. Isso, tenho certeza. São pessoal top essas academias. E inclusive esse treinamento, esse grupo de academias, né, esse grupo de franquias, eles investem muito na equipe, tanto do franqueado quanto dos funcionários internos, né? Eu já trabalhei tanto com a diretoria, já trabalhei com os gerentes, já trabalhei com os franqueados, com os gerentes dos franqueados, né? Então é uma empresa que ela qualifica toda a cadeia de funcionários, que foi o que o Felipe falou. São os ajustes que têm que ir sendo feitos, né? E não é à toa que eles são os maiores hoje do Brasil. Então, assim, atuo lá nessa área de qualificação e tem sido um sucesso. Veja, por exemplo, eu não falei que 7% é o conteúdo, 38% é o tom de voz? Sim. E os 55% eu que ia restou? te perguntar isso. Eu tava querendo puxar esse gancho. Interessante. Nessa mentoria de energia, cultura e pessoas que eu dei lá, que é para eu levar um conteúdo de comunicação para eles, 55% ali é o não verbal. A nossa oratória, 55% é aquilo que você vê, ouve, sente e não percebe, né? É grande, então, a quantidade dessa parte. Muito. Veja, por exemplo, hoje, a hora que eu cheguei na empresa de vocês, tem um quadro de um leão na recepção, né? Tem flores, né? E tem poltronas, que tem uma luz amarela, mais amarela. Tem um perfume, um cheiro. Tem um cheiro. Veja, isso é 55% da comunicação. Então, todo ser humano quer se conectar na natureza. Todo. Eu preciso ir para uma praia para curtir com a minha família. Porque lá ele vai se conectar com a natureza. A sua recepção está comunicando. Ela está trazendo. Fala para mim como é que maravilhoso. foi a sua chegada aqui. Eu achei maravilhoso. Eu já me conectei com isso, né? O leão, o que significa o leão para você, Gutão? Para nós, o leão tem simboliza pra gente o leão da tribo de Judá. Aqui nós somos cristãos, né? Então a gente crê muito nisso e pra gente traz uma imagem muito de autoconfiança. Então eu também, sempre quando eu olho para esse leão, eu me sinto muito bem, eu me sinto mais empoderado. Representa demais o guerreiro ali pra mim. Olha, interessante. Tá vendo que o não verbal comunica diferente com cada pessoa? Sim. Eu acho que não teria outro quadro ali pra porque quando a gente vai atender um cliente, a primeira coisa que a gente faz é abrir a porta pra ele. Na hora que eu me deparo sempre com esse leão, sempre para aquele ambiente, me dá uma força, me dá um ânimo pra atender o cliente, eu acho que isso demonstra pra ele também. Interessante. E aí quando você vai atender ele, você sente que você leva a energia desse arquétipo que tem na recepção? Na sua comunicação? Com certeza. O Gui de vez em quando chega até a Juan. Coloca Katy Perry. Depende do horário também. Depende do horário. Exatamente. Isso aí é o não verbal. Sim. Então a sua recepção, ela faz a pessoa ver, ouvir e sentir. Você já persuade ela ali só no não verbal.
Aí depois você vai e traz a palavra, que é o conteúdo, o projeto, como vai ser a arquitetura, como vai ser o interior, como que vai ser a obra. Você trouxe o conteúdo, né? E aí você apresentou, fez o visionário, fez o guerreiro, fez o mestre, apresentou. E a sua recepção já vem conversando com o seu cliente ali, ele se sentiu bem, uma luz amarela, ele sentiu conforto. Ele se sentiu seguro, porque tem um arquétipo ali que conversa com o inconsciente. Ele se sentiu conectado com a natureza, trouxe um bem-estar para ele. Ou seja, olha quantas coisas não verbais já comunicou com o seu cliente só na recepção. Putz, isso é legal demais, Bruno. É o conjunto todo em si que se forma a comunicação. A comunicação não é simplesmente só falada mesmo. Isso é inconsciente, né, das pessoas. Exatamente. Esse feedback que você deu pra gente agora também sobre isso, eu nunca tinha parado para ver, né? Mas agora você falando. Muito legal. E assim, a gente só tem a agradecer isso tudo. Não foi nem eu nem o Gui que bolamos isso. É a nossa arquiteta, a Dariane, que representou muito bem aqui na Performance. Tudo isso que você tá vendo, esse desenho, o estilo do nosso escritório, o que você tá falando que trouxe isso para dentro de você, tudo isso moldado pela nossa arquiteta. A arquitetura, com certeza, ela é muito ligada a esse 55% também. Né? Você pode ver como a arquitetura e o design de interiores é importante. Sim. Você pode fazer uma obra perfeita, tudo em ordem, mas se você não tiver uma arquitetura bonita, um design de interiores pensado em todos esses tipos de ambientes, iluminação, aconchego, qualquer tipo, você pode olhar aqui para cima, você vê todos esses enfeites. Os enfeites te trazem também conforto. Não te verbal. Traz carinho, o lugar, a cor, esse verde aqui atrás, essa luzinha direcionada aqui. Tudo isso traz conforto. E pra gente, estando aqui, os nossos clientes, é o conforto que traz. Mas isso não foi pensado por mim, nem por Gui, foi pela nossa arquiteta Dariane. Muito obrigado. Minha esposa, que eu amo muito, viu? Aproveitando aí o com certeza. Tamo aí, tô garantindo. Agradecer também a Elisinha, minha pequenininha, e o Miguel que tá pra nascer aí, galera. Já vou aproveitar e agradecer também. Luísa, minha filha amada, hoje já me acordou com agitação, né? Isso é muito gostoso, cara. Filho é excepcional nas nossas vidas. E minha esposa também, que pra mim tá sempre aí, sempre me apoiando. Não tenho nem o que falar sobre ela. Pessoa excepcional aí na minha vida. Desculpa te cortar, pode continuar. Não, eu queria, cara, te parabenizar. A sua maneira de explicação das coisas é muito bacana, cara. É muito legal porque você realmente passa sobre a teoria já na prática. Você apresenta a teoria praticando ela e isso... Dando exemplos. Nossa, dá um ensinamento muito grande pra gente. É muito bom, cara. É muito fácil de absorver. Fica fácil de coisas. entender, né? Então é legal pra gente aprender até a maneira de explicar pras pessoas qualquer uma dos conteúdos, das informações. Dessa maneira fica muito legal, cara. Eu tô pensando até quando o cliente entrar aqui, já vou falar pra ele, tá se sentindo bem, olha aqui o ambiente, olha a natureza. Você tá em que arquétipo? Mas legal, cara. O interessante do não verbal é não verbalizar isso. Né? Mas, verdade. pra você ver quanto isso é importante. 7% conteúdo, 38% tom de voz e o não verbal tá lindo. A água, o cafezinho, isso é não bala, verbal. É o não verbal. E o Isso é não café? verbal. Perfeito, eu tomei 897 já. 13 xícaras aí. Até o final desse podcast. Vamos acabar com o grão, esse é o objetivo. Exatamente. E a importância da comunicação entre a engenharia, a arquitetura e a construção em si e o interior, por exemplo, a gente vê que vocês têm tudo isso, né? Vocês têm a parte da engenharia, né? Que é o time dos engenheiros. Na minha opinião, um time excelente, né? Legal. Não é puxando sardinha aqui não, mas é real, né? Aí tem um grupo de arquitetura na mesma empresa, que são as meninas que fizeram tudo isso acontecer e falar não verbal com a gente, né? Sim. E a parte de interior. Quando você tem uma equipe dessa, numa comunicação assertiva, né? Dentro de um só grupo, isso vai fazer com que a sua obra, por exemplo, seja muito mais assertiva. Com né? certeza. Por quê? Porque há um alinhamento de comunicação, tem uma comunicação assertiva dentro da empresa e isso vai impactar, né, no resultado final da obra. Então, a oratória, ela traz conteúdo, traz tom de voz, traz não verbal e o resultado de tudo isso junto traz uma comunicação assertiva, um resultado superior do que o esperado antes, né? A maioria dos conflitos hoje é por ausência de comunicação assertiva. Então, parabéns aí à empresa de vocês. Tá alinhada quanto à comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado. Que legal. Mesmo. Tudo isso é a nossa equipe também que está aí junto, Com que certeza. vem trazendo toda essa evolução. Só tenho a agradecer, né? Não Depois somos eu quero apenas voltar nós. no assunto de como foi a palestra.
Verdade. Foi pra... Mas antes eu quero fazer uma Uhum. pergunta pro Felipe. A gente tá falando de resultados. Conta um pouquinho mais pra gente como é que foi a... Quantas pessoas você já conseguiu dentro dessa empresa tá levando pra cima? Como que as pessoas se interagem a isso? Como que eles se sentem? Depois eles ligam pra você, Felipe, pô, fui promovido, tô muito feliz, tô contente demais pelo que aconteceu. Como é que é isso daí? Que deve ser gostoso você poder evoluir alguém e depois ser reconhecido pela Cara, pessoa. eu acho que essa é a melhor sensação. Né? Eu acho que algo grandioso é você conseguir transbordar e ensinar o que você sabe, um pouco do que você estuda, um pouco do que você utiliza para outras pessoas. Né? Eu gosto muito da palavra que o Brunão usa aqui, que é ativar as pessoas. Sim. Então isso para mim é o ápice de tudo. Então, cara, eu não sei te dizer quantas pessoas nós já impactamos, né? Mas ali é sempre assim, dentro da empresa nós fazemos alguns treinamentos de desenvolvimento, aí a gente não consegue nem mensurar quantas pessoas são impactadas. Infelizmente nós não temos tempo, né, para conseguir impactar todo mundo, mas um número bem legal em 2022 ali, eu pessoalmente fiz mentoria com 4 pessoas dentro dessa empresa e as 4 pessoas foram promovidas. Olha que legal. Ó, tá com 100% nas 4 100%. pessoas aí. Exato. E desde as pessoas que já tinham conhecimento e pessoas que não tinham nada de conhecimento. Estavam começando extremamente do zero, só tinham a vontade de querer aprender. Então, e nem vocês falaram, né? Isso pra mim é o que vale, cara, sabe? Eu sou muito focado em propósito de vida, então, e o que eu quero é realmente levar um pouco dessa experiência para outras pessoas, que conecta muito com o propósito de vocês, tá? Pegando um pouquinho do gancho do que vocês estavam falando anteriormente nesse tópico, sobre essa experiência que as pessoas têm ao entrar dentro do ambiente, tem um termo para isso, né, que é a user experience, né, que é a experiência do usuário, a experiência do cliente. Sim. Então, a partir do momento que o cara coloca o pé dentro da tua empresa, ou coloca o pé dentro da tua casa, ele está sendo, né, contagiado, né, tá tendo percepções. Então, cara, a venda, né, de tudo começa nesse momento. Então, esse termo é um termo que está sendo muito estudado, né? Como que você está impactando o seu cliente? Qual que é a impressão, qual que é a experiência que ele está tendo contigo? E nós não estamos falando apenas de pós-vendas, nós estamos falando de venda, estamos falando de tudo no geral. Né? E um ambiente agradável, né, que remeta lembranças, isso faz toda a diferença. Que legal. Você gostou de entrar aqui? Foi legal também? Você teve essa sensação? Sim, muito bonito. E é engraçado porque, não sei, talvez não imagina, né? Nós temos aqui uma empresa de engenharia, arquitetura e construção. Como que eu vou entrar dentro de um ambiente desse que não conecta com o propósito de vocês? Então, a hora que eu entrei, falei, nossa, realmente... É um portfólio, né? É um portfólio. Tem que ser. Sabe? É um portfólio, é um cartão de visita. Sim. E ninguém precisa me falar nada. Né? Lógico que o Brunão deu uma aula para mim ali, ó, vamos observar aqui esse cenário. Olha o quanto que você está sendo impactado por tudo isso. E é pura verdade. Né? Tem muito mais coisas. Tem o leão, tem a parte do verde, tem a cor, o brilho das paredes. A textura da parede. Textura A da cor. parede. Você viu a Pantera? A pantera. Sim. Tudo, sim, na mesa de centro. Cara, é realmente muito legal. Dariane é fera. Legal, né? não, Então, foi muito cara, bem. De verdade, Legal. eu quero parabenizar vocês porque realmente é impactante. E é bom estar no ambiente acolhedor. Né? Obrigado. Para mim, principalmente, é a primeira vez que eu participo de um podcast, então a acolhida de vocês, o quanto que vocês fazem a gente ficar mais tranquilo para essa exposição. Um dos grandes medos da humanidade é falar em público. Legal, fala um pouquinho sobre isso, que uma vez você conversou comigo sobre isso, eu achei interessante. Exato, é um dos maiores medos da humanidade você falar em público. Né? Qual que é o maior medo da humanidade que Cara, são vários, né? Então tem ali medo de morrer, medo de envelhecer. Então são várias coisas assim que acabam nos aterrorizando de certa forma. E o falar em público, olha pra você como são as coisas. Falar em público é um dos grandes medos. Né? Sim. O Brunão faz treinamento, né, para desbloquear as pessoas em relação a falar em público. Tenho certeza que tem vários exemplos ali de pessoas que com certeza devem ter travado ali. Na hora de falar, Na hora né? de falar. Tá? E, cara, infelizmente ou felizmente é algo que nós precisamos superar. Dentro da nossa mentoria, dentro do programa que nós fazemos de desenvolvimento dessas pessoas, eu falei anteriormente que 60%
do seu sucesso profissional depende da tua exposição, né? Depende de você vender o teu peixe, vender o teu trabalho. Sim. E como que você vai fazer isso sem literalmente se expor? Não tem como. Então você precisa fazer uma reunião, você precisa fazer uma apresentação. E é muito engraçado porque esse, além de ser um grande medo, é o que bloqueia muitas pessoas, né? Então até chamo aqui para vocês pensarem um pouquinho quantas pessoas que ficam num projeto 1 mês, 2 meses, 3 meses trabalhando num projeto e aí na hora de vender esse projeto gasta 5 minutos para fazer um PowerPoint, tá? Então, e aí é onde a grande falha, porque ali está a sua grande oportunidade, ali está o teu network, ali está a oportunidade de outras pessoas conhecerem você e principalmente saber como você vai conseguir atuar para resolver o problema. Tudo gira em torno de resolver o problema, né? Sim. Então, sempre nós vamos falar, né, quando a gente falar de carreira, nós sempre vamos falar do que é o teu feijão com arroz, das coisas que você precisa entregar com excelência, que é aquilo que você é pago para fazer, e depois as coisas que giram em torno. O que você vai fazer além da tua função para que você chame a atenção? E isso, na verdade, eu acho que, Felipão, nem somente numa carreira profissional de uma empresa, é numa carreira da vida mesmo. Você sendo como autônomo, empresário, tendo empresas aí, a comunicação, o fazer além e buscar mostrar esse além é muito importante. É né? muito importante. Então não é porque você foi contratado para aquilo que você não vai se envolver em qualquer outra ligação ali com relação ao que o cliente necessita. Exato. Mesmo você prestando um serviço para ele. Com certeza. E o que você falou tem todo sentido. Isso você deve usar para todas as esferas. Sim, Né? Dentro do teu relacionamento, dentro da tua vida pessoal, você precisa executar isso. Né? Porque senão, lógico, as pessoas elas têm maneiras diferentes de se expressar, obviamente, mas você precisa comunicar. Essa é a importância da comunicação, a importância do network. E cara, quantas pessoas que eu conheci que estavam que nem um vaso, né, sentado atrás de uma mesa, um grande potencial, que o que estava faltando? Colocar, trazer para a luz essa pessoa. Né? Ela guardava tudo pra ela e não... Exato, é a melhor pessoa para fazer aquilo, só que, cara, as empresas, as organizações, elas precisam, a própria pessoa pode ser empreendedora, né? Mas ela precisa realmente ir para a luz, porque ela consegue realmente transformar a vida de outras pessoas. sim. Através do próprio exemplo, através do próprio trabalho. Então, a comunicação, a exposição, ela é fundamental. Essa grande corrida pelo sucesso, você sempre vai esbarrar na comunicação, na expressão. Sim. Entendeu? Acho que voltando então um pouco do assunto aí pro Brunão, nos conte mais sobre a parte aí do treinamento em si, com uma grande equipe, como conseguir tratar ali todas as pessoas. Por exemplo, isso que vocês acabaram de falar, né? O fazer mais do que aquilo que foi esperado, né? Sim. Isso na neurolinguística se chama over-delivery, né? Entregar mais do que você foi pago para entregar. E aí isso também é comunicação. Você está comunicando para os seus superiores que você está pronto para receber mais oportunidades, receber mais aprendizados, porque você sempre faz além do que eles esperam. Então isso também é não verbal. Você estar comunicando com os seus superiores, olha, eu sou a melhor pessoa para subir de cargo. Eu sou a melhor pessoa para ter outra oportunidade, porque eu sempre faço mais do que sou pago para fazer. Então isso também é comunicação não verbal. Interessante isso, né? Voltando naquela palestra que você me perguntou, né, Gutão, da Panobianco, o pessoal lá já tem uma energia lá em cima, né? O que eu vou falar para eu entrar na mesma linha deles de energia? Primeira coisa não verbal, eu coloquei uma pessoa para puxar uma dança antes da minha entrada. Putz, mandou bem. Por quê? Porque eu sou palestrante, eu tenho que fazer aquilo ali se tornar algo em comum com eles. Então a gente teve lá 5 minutos de dança, de Você zumba. dançou? Eu dancei. Ah, que legal. Ficou bonitinho. De terno? Não, eu tava de roupa preta, né? Ficou lindo. Né? Mas, por exemplo... Ninguém filmou? Filmaram. Tem é? cortes eu vou disso. achar. Eu vou achar esse vídeo. E aí, olha pra você ver, eu criei um ponto em comum, Sim. me comportando igual a Conectou eles. A galera se conectou com você. Exatamente, na hora. Chamei a dança lá, inclusive um professor da Panobianco também, né? E aí a gente puxou essa dança e depois quando acabou a dança, eles se conectaram comigo.
E aí eu fui conduzindo eles da forma que eu queria, né, para palestra, porque eles já entraram na minha. Qual foi o intuito dessa palestra? Essa palestra foi trabalhar a cultura, né, dentro das unidades. Então, todos que estavam lá eram gerentes, líderes e os próprios franqueados. Então, era trabalhar a cultura, né, a energia do time, cultura, energia e as habilidades, que é o que o nosso amigo Felipe traz aqui, as habilidades das pessoas. Então, através da comunicação, você pode mudar a cultura da sua empresa, você pode mudar a energia das pessoas e você pode qualificar as pessoas. Olha, o que você está fazendo não tem a ver com você, então você vai fazer a partir de agora isso aqui. Ou seja, a comunicação ela é capaz de mudar a cultura, a energia e capaz de qualificar as pessoas. Então, esse treinamento teve esse intuito. A gente ajudar as pessoas a se comunicar melhor dentro disso tudo para mudar a cultura, para ter uma cultura mais assertiva, né? Para ter uma energia mais assertiva, né? Dentro da unidade, dentro da sua própria academia e trabalhar também a qualificação das pessoas. Esse foi o intuito, né? Foi um dia inteiro? Foi um dia inteiro, 12 horas de treinamento. Caramba, você sai cansado desses treinamentos? Olha, a energia que você desprende ali para aquilo te energiza ainda mais. Você sai de lá mais energizado. É mesmo? É muito louco, né? Mas isso faz parte da tríade da mente, né? Corpo e mente formam um só sistema, ambos se influenciam. Se você tá ali o tempo inteiro, levando o alto astral da galera, trazendo informação, vendo transformação acontecer, vendo propósitos sendo cumpridos ali através da informação que você levou, aquela energia te contagia e aí você vai embora feliz, vai mais entusiasmado, a sua semana começa totalmente diferente. Então, a comunicação ela tem esse poder, ela tem o poder de te ativar, né? Que é o que eu falo sempre para vocês. Tem uma frase que você já falou bastante, que foi direta para mim, ali no dia que a gente palestrou também, que eu achei muito legal. Tudo que você precisa está dentro de você. Exatamente. Tudo que você precisa está dentro de você agora. Porque toda informação para fazer aquilo que precisa ser feito já está dentro de você. Você só precisa lembrar disso para puxar esse recurso interno. É uma comunicação de você com você mesmo, né? Legal. Para ganhar uma autoconfiança? Autoconfiança, para trazer a lembrança de algo muito foda que você fez durante a sua vida. Sim. E você precisa resgatar aquele empoderamento novamente. Tudo isso através da comunicação. Que legal. E como é que é aquela outra frase que você ensinou a gente? Quem não se expõe ao ridículo não alcança o extraordinário. Exatamente. Isso também é uma comunicação disruptiva, inclusive. Porque muitas vezes você começa, por exemplo, quem nos assiste já passou por isso, vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, passo por isso ainda, né? Geralmente de pessoas que não conseguem alcançar o nível que vocês estão hoje e por não conseguir, elas preferem falar mal, fazer fofoca para colocar você no mesmo nível dela, porque ela não dá conta de subir até lá, né? E aí, como que essas pessoas fazem isso? Elas falam, virou blogueirinho, né? Ah lá, tá achando que é blogueiro, né? Então, para essas pessoas isso é ridículo, né? Mas isso é até um tabu. Se a gente não se expor ao ridículo que é para essa pessoa, que geralmente é uma pessoa medíocre, a gente não vai alcançar o extraordinário. Então, às vezes, a nossa comunicação interna tem que ser assim, ó, eu vou me expor a isso e se der, se acontecer algo que eu não esperava, é só mais um feedback. É como não fazer, para eu mudar e fazer novamente até dar certo. Eu Legal. vou fazer até dar certo, né? Legal. Quem não se expõe ao ridículo não alcança o extraordinário. Show de bola. Muito bacana. Quer começar? Quer fazer mais uma pergunta? Eu tenho também algumas coisas para perguntar. Cara, eu tenho uma questão aí, Bruno. Cara, a gente fala muito de comunicação, todos aí sabem que é muito importante, mas com certeza vai de pessoa para pessoa, né? A forma de se comunicar, eu não sei se vem por criação, pelas instruções já levadas, mas mesmo que essa pessoa não tenha tido muitas instruções sobre comunicação,
ela consegue se encaixar num processo evolutivo para que isso ocorra? Para que ela, realmente, eu não sou uma pessoa boa de comunicação, mas eu posso me tornar essa pessoa boa de comunicação? É através de treinamentos, é através do eu querer? O que você dá mais de dicas sobre isso? Comece a ler, comece a se expor melhor? Qual que é realmente a melhor dica aí que você daria para essa questão? Interessante. Essa sua pergunta tem até a ver com o versículo que você leu hoje, Gutão. O que está no versículo? Renove a sua mente para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Sim. Então, renovar a mente é adquirir novos conhecimentos, aprender a se comunicar, é ter novos conhecimentos, é renovar a sua mente, né? Então, se você não tem uma comunicação assertiva com Deus, você não sabe nem o que pedir para Deus, Ele também não vai te entregar. Você não está sabendo pedir, né? Pouco pede, pouco recebe. Não sabe pedir. Então, até para falar com Deus, você tem que saber pedir, né? Sim. Então, renove sua mente com novos conhecimentos, novas habilidades emocionais, novas habilidades de hard skills, né? E que é muito utilizado, né? Que são as habilidades racionais, né? Aprender a fazer manutenção numa máquina, aprender a instalar um ar-condicionado, são os hard skills. Então, é renovar a sua mente para você experimentar o que Deus tem para você. O que Deus tem pra gente? Abundância, prosperar, ajudar o próximo. Não tem como a gente ajudar o próximo, ser uma chave ativacional na vida do outro se a gente não renovar a nossa mente todos os dias, né? Perfeito. Com certeza. E puxando um gancho para aquilo que você falou da infância, é impossível não se comunicar. Todos nós somos excelentes comunicadores. Tem pessoas que se comunicam de forma assertiva e tem pessoas que se comunicam de forma totalmente equivocada e errada. Então, por que eu falo isso? Porque você a todo momento está se comunicando com o outro, seja positivo ou negativamente. Se você renova sua mente com novas habilidades de comunicação, você vai ser uma pessoa que vai falar a coisa certa, na hora certa, você vai saber apertar os botões corretos para se comunicar com qualquer pessoa. Perfeito. Se você não adquirir essas habilidades, você vai se comunicar também. Mas aí você vai ser uma pessoa muitas vezes arrogante, muitas vezes medrosa, mas na realidade é porque você não tem habilidades ainda para se comunicar de forma assertiva e proposital. Entendi. Mas isso, para mim, é um ponto que eu vejo muito, né, sobre isso. E tanto dentro de uma empresa, de uma multinacional, que o nível de pessoas é maior, são um número muito maior. No seu ponto de vista, Felipe, você acha que isso já deveria estar vindo desde a época da escola, na época que você sai do ensino infantil, fundamental e vai para o ensino médio, que você está virando um adolescente? Ali você tem que aprender a se comunicar, saber se comunicar, para não chegar de qualquer outra maneira. Eu vejo, para mim, um ponto super importante, a gente aprender a se comunicar nessa faixa. Porque até para dentro de uma multinacional, você saber se comunicar lá dentro, isso ajudaria muito, né? Com certeza, né? Eu acho que várias habilidades nós poderíamos já aprender desde crianças, né? E a comunicação é com certeza. Muitos dos traumas de não se comunicar hoje bem vem da época de escola. Então, é um dia que você quis falar alguma coisa na sala e você foi ridicularizado, que acaba te retraindo cada vez mais. Então, com certeza, isso, se a gente tivesse mais acesso, quanto antes, melhor. E a dica que você daria para isso é a pessoa não se influenciar com essas pressões. É um pouco complicado, né, Gui? Porque não é fácil. Tá? Não é fácil. Infelizmente, a pressão é grande. Nós realmente nos importamos com o que as pessoas pensam de nós. E falam de nós. Então, você falar em público, você está se colocando ali em evidência, em exposição. Então, tem pessoas que vão te apoiar e tem pessoas que vão te criticar. Tá? Mas assim, eu acho que a grande sacada é que a comunicação, a venda, ela está muito mais relacionada a técnicas, a aprendizado, a autodesenvolvimento do que um dom, necessariamente. Sim. Tá? Tem um livro muito bom que se chama, né, Encontre Suas Forças, que ele diz que é 50-50. Tá? Tem coisas que nascem com você, características físicas, né?
biotipo, e tem coisas que você adquire através de treinamento, através de estudo, tá? Então, cara, com certeza você consegue se tornar um comunicador melhor, com certeza, tá? E através do quê? Através de treinamento, através de estudo. Toda vez que você se colocar em movimento, você já não vai estar na posição que você estava antes, né? Então a comunicação, ela pode aprender a se comunicar, ela pode ser adquirida. Tá? Legal, então certeza. essa é a grande sacada. Como é o livro que você indicou, pessoal? Encontre suas forças. Ela é muito boa para comunicação, para treinar a sua comunicação. Ele está mais relacionado a você saber no que você é bom, saber no que você é realmente bom e direcionar suas forças para aquilo que você é bom. Legal. Gosta de ler? Tá? Eu gosto muito de ler. Indica então mais um livro que você indicaria pro pessoal aqui olhando nessa câmera. Faz esse merchan aí. Eu sou suspeito a falar, eu gosto muito de ler. Um livro que eu sempre vou indicar é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Tá? Legal. E esse mesmo autor tem um livro que se chama Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Nossa, isso é importante. Então, são 2 livros assim fundamentais para você entender como a cabeça das pessoas funciona, tá? Acertar a tua linguagem para que você consiga realmente impactar outras pessoas. Show de Tá? bola. E você, Bruno? 2 livros aí que você gosta bastante para indicar. Você gosta de ler, né? Você tá sempre na leitura. Sim. É o que eu falei lá, né? Não existe o dom, que o Felipe falou, é perfeito. Tem as pessoas que têm a predisposição a gostar de algo, assim como o esporte. Mas tudo que você for fazer na vida é treinável, tudo. Eu não sou bom em matemática. Se você treinar todo dia... Ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo. Nem andar. Então, por exemplo, se eu quiser aprender a fazer as fórmulas de matemática que vocês fazem, é só eu treinar e fazer até dar certo. A oratória é a mesma coisa. Se você tem um método assertivo, um passo a passo, como fazer igual vocês tiveram acesso comigo, vocês conseguem se comunicar em público, engajar, fazer perguntas, se comunicar de forma mais assertiva. Sim ou não? Sim. Então é um método. Então é super possível você se tornar um orador de alta performance tendo a técnica correta. Ponto. Legal. Qualquer pessoa consegue, né? Agora, um livro que eu indico muito e que tem a ver com oratória e persuasão é Mais Esperto que o Diabo, que é Napoleão Hill. Esse livro... O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Outro livro que eu indico para a pessoa se comunicar da forma mais correta e até ter diálogos internos, se comunicar com você mesmo de forma mais assertiva, é Os Segredos da Mente Milionária. Certo. Sim. Quem que escreveu esse livro? T. Harv Eker. T. Harv Eker. T. Harv Eker. Você veio falar isso daí pra mim uma vez. Os Segredos da Mente Milionária e Mais Esperto que o Diabo. Eu tenho uma pergunta para fazer, Gui, mas você quer Pode lançar uma na sequência? Posso seguir? Pode seguir. E procrastinação. O que seria essa procrastinação e como mudar esse hábito? E como motivar a pessoa a correr atrás dessa carreira? Eu quero que o Felipe fale sobre como motivar essa pessoa, mas eu quero que você fale sobre procrastinação. Legal. A procrastinação, na minha vivência, e até, por exemplo, é bom até eu falar sobre números aqui, eu já treinei mais de 5.000 pessoas referente à comunicação, né, e à linguagem persuasiva. Um dos pontos que fazem a pessoa desistir da procrastinação, né, e serem ativadas, é algo simples, é algo que eu vou passar aqui. Tem várias coisas que podem acabar com a procrastinação, mas algo simples que eu vou compartilhar com vocês é fazer um compromisso público. Tá. É o seguinte, eu vou pra academia. Tá, mas eu procrastino toda vez que eu vou, então agora eu vou fazer um compromisso público. Olha, é o seguinte, eu vou falar com uma pessoa que tem autoridade sobre mim, eu vou me comprometer com ela. Olha, fulano, eu vou começar a ir pra academia, e se eu não for pra academia, não fazer o que precisa ser feito, você pode ter essa visão que eu não sirvo pra estar do seu lado. Né? Ou você pega pros seus seguidores no Instagram e fala, tô fazendo um compromisso público aqui com vocês, e vocês podem me cobrar
que eu vou fazer academia. Eu tô me colocando aqui, um desafio. E vocês podem me cobrar que eu vou postar foto todos os dias. Tá gravado, viu, Bruno? Já ficou marcado aí. Ainda bem, eu nunca me comprometi a isso. Ainda bem que eu... Compromisso público é a maior arma, na minha opinião, contra a procrastinação. Sim. Por que acho que ainda existe contrato que você tem que ir lá e assinar? O ato da assinatura de um contrato, inconscientemente fala, eu assinei aquilo lá, eu preciso cumprir. Verdade. Entendeu? Então, isso é um compromisso público perante um contrato. Quando você assina um contrato, você fala, ixi, agora eu tenho que cumprir. Então, fazer contratos públicos, né, que é um compromisso público, faz você desistir da procrastinação. Esse é um Legal. ponto. É Legal uma a dica, gostei da ideia. Legal. E você, Felipe, como você vê a procrastinação? Esse é um tema que está bem forte, né, nos últimos tempos. Eu acredito, vamos lá, né, minha opinião. Eu acredito que nós todos somos procrastinadores, porém em níveis diferentes. Ok? E essa batalha, ela é diária. Tá? Você colocar um propósito para o seu dia, listar as atividades que você quer entregar aquilo ali, se comprometer em entregar, isso é uma batalha. Tá? Então, e conforme você começa a se conhecer, começa a adquirir novas habilidades, você começa a diminuir o seu percentual de procrastinação. Tá? E é engraçado, porque a procrastinação, lógico que eu não vou entrar no detalhe, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas ela é um vício que o seu cérebro desenvolve. Então, para falar de procrastinação, é uma coisa bem simples, assim, para vocês entenderem o mecanismo da coisa. Sabe aquele trabalho da faculdade que você deixou para entregar no último tempo? No último minuto? Sim. Sabe? Sim. Aí tinha que entregar, o professor falou para você entregar 6 meses, ele deu de prazo para você entregar o seu trabalho, e você deixa para entregar no último dia. Aí você passa no último dia, você passa uma madrugada inteira para entregar aquele trabalho, e aí você chega, você consegue entregar e tira uma nota mais ou menos. Aquela sensação de alívio, de prazer que você sentiu de ter dado conta, apesar de ter deixado para a última hora, teu cérebro vai viciar naquela sensação. E vai alimentar a sua procrastinação. Exato. Então é uma bola de neve. Tá? Do mesmo jeito que, quando você começa a lutar contra a procrastinação e você define uma tarefa para você fazer, pode ser pequenas tarefas, e você começa a conseguir fazer, fiz. Aquela conclusão também gera sensações boas no teu organismo que fazem você querer continuar entregando cada vez mais e não deixando mais para a última hora, tá? Então, infelizmente, isso é uma coisa que impacta muita gente. Nós temos muitas pessoas boas, excelentes, talentos que hoje sofrem com a procrastinação, e isso impede que elas deem o melhor delas mesmas. Tá? Então essa é a minha opinião em relação à procrastinação. Sim. Nesse treinamento de desenvolvimento que nós fazemos, é engraçado vocês falarem disso, porque os primeiros tópicos que o cara aprende, que a pessoa aprende, é sobre procrastinação, disciplina e autoconhecimento. Porque eu não posso apresentar uma jornada que vai tirar o cara, né, a pessoa da zona de conforto dela, tá? Sem ela saber de tudo isso. Tá? Como que eu pego, por exemplo, um cara que não gosta de ler e peço para ele ler meia hora por dia? Tá? E quando nós falamos de livro de conteúdo, que nem esse que nós citamos para vocês, não é uma leitura que você vai ter na sua cama na hora de dormir. O Gibi da Mônica. Exatamente. Não é um livro de história, é um livro de estudo. Então, na minha opinião, esse tipo de livro, você tem que estar num lugar que seja confortável o suficiente que você não durma. Tá? Então, na minha opinião, como eu faço os meus estudos? Em cima de uma mesa, com papel, e anotando, fazendo resumo. É assim. Aí você começa, cada pessoa tem um processo de absorção, aí sim você começa a absorver o conteúdo do livro. Legal, uma Tá? boa dica. E o mais legal também é você aplicar aquilo que você está aprendendo. O Luiz fica lendo do lado da cama, dorme 2 minutinhos. Mas se eu lesse, pelo menos. Então, cara, isso é um exemplo que eu dou pra vocês, né? É o meu próprio exemplo, assim. Eu sou um cara que não gostava de ler, tá? Não gostava de ler. Eu sempre gostei de estudar, né? Pra conseguir os meus objetivos ali, mas eu não gostava de ler. Mas foi nos livros que eu fui encontrando soluções para os meus problemas, para os meus gaps profissionais, que foram me motivando a ler cada vez mais.
E o que é o mais legal? Por exemplo, esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi um livro que mudou a minha vida, mudou a maneira com que eu me relaciono com as pessoas, como que eu faço essa gestão de pessoas, né? Então, eu estava com um problema grave de gerenciamento de pessoas e eu tive a oportunidade de adquirindo o conhecimento e aplicando. E eu vi o retorno, sabe? Então, isso me fez a querer ler cada vez mais. Então, esse livro eu já li brincando umas 6 vezes ele, né? É um livro de cabeceira e todas as pessoas que chegam para mim com os mesmos problemas, ele é o primeiro livro que eu recomendo. E realmente é bem isso, né? É lendo, praticando para você receber os resultados e realmente te motivar. Exato. E eu vou aproveitar então o gancho desse livro pra gente entrar no nosso outro assunto. Eu acho que eu queria só continuar um pouco, que eu não sei se faz parte da comunicação, mais um assunto que eu já recebi do Brunão, entrando até na questão da forma que o Felipe nos apresenta, fazendo um checklist do que você tem que fazer, o que realmente tem que ser cumprido, é uma pessoa J, que você tinha me comentado já. Então, existem tipos de pessoas também que eu acho que é legal a gente apresentar um pouco sobre esse assunto. Sim, hoje tem várias linhas para você entender a personalidade de uma pessoa. O que é a personalidade de uma pessoa? É como ela vê, ouve e sente as experiências da vida, né? Como ela vê um casamento. Como que ela vê, ouve e sente um casamento. Como ela vê, ouve e sente a tarefa dela do dia. Como ela vê, ouve e sente as prioridades da vida dela. Então, todas as experiências da vida, né, todas as pessoas vê, ouve e sente de uma forma diferente. Então, hoje você tem o sistema DISC, que é uma forma de entender a personalidade do outro. Tem vários sistemas hoje de análise de personalidade e o que eu utilizo é de Jung, Carl Gustav Jung, né? Ele desenvolveu, durante 40 anos da vida dele, ele se dedicou a entender por que o Gutão tem a mesma personalidade do fulano de tal e o resultado deles nessa área é igual. Então ele começou a dar nomes para os comportamentos e a forma de pensar, né? E aí ele colocou em letras, né? Legal. No total, foram 14 letras, né? Ele definiu as pessoas, as personalidades, através de 14 letras. E aí ele veio a falecer, deixou esse monte de livro pra gente estudar. São diversos livros, acho que são 20 e poucos livros, né? Sobre arquétipos, sobre personalidade, Legal. sobre medos. Então ele é um grande estudante, ele foi um grande estudante da comunicação. Qual que é o nome do autor? Carl Gustav Jung. Legal. E aí entrou 2 mulheres na história e falou assim, a gente precisa que as pessoas façam um processo para entender as personalidades dela. Isso não pode ficar só num livro. E aí, se não fossem as mulheres nas nossas vidas, né? Desde as personalidades também. Legal. Elas tornaram isso um sistema para você... um diagnóstico. Então, hoje a gente tem um diagnóstico que a gente estuda para saber como que uma pessoa vê, ouve e sente o mundo através daquilo que a gente vê, né? Então, quando você observa, por exemplo, o Felipe... O Felipe é uma pessoa extremamente organizada, ele vê, ouve e sente o mundo de uma forma organizada, a roupa dele é organizada, separada por cor, a mesa dele é extremamente organizada, né? Ele vê o seu papel torto, ele tá... Não, olha ali, hora. a canetinha, o papelzinho dele, entende? tá ali, organizado. Ele vê, ouve e sente o mundo de uma forma organizada, ele julga que tem que ser passo a passo, tem que ser organizado, porque senão as coisas não fluem, né? E se foge algo do que ele planejou, ele trava, né? Então essa é uma das personalidades do Jota. Ele cria processos para tudo, ele é extremamente organizado e metódico. E você se sente o quê? A dicotomia do Jota, né, é o P. É uma pessoa mais flexível, né? Se ligar agora, minha esposa fala assim, olha, vamos pra praia hoje à tarde, como aconteceu na sexta-feira? Eu vou e tranquilo. O Felipe não, ele precisa saber qual hotel que ele vai ficar, quanto que ele vai gastar, quanto tempo fica da praia, qual praia que vai, qual roupa ele vai levar, quanto tempo ele vai levar para organizar, se a manutenção do carro tá em dia. Assim, não. Verdade, Felipe? Verdade. Foi lido, então? Felipão foi lido igual E aí, como que a gente faz? Para me comunicar com o cara P,
que ele prefere uma flexibilidade de vida, você tira os processos que vai ser... você tira dele a possibilidade dele pensar nos processos, porque cansa demais. O P, ele quer... desenrola aí, faz do seu jeitão e tá tudo certo, né? Você acha que o Gui é o quê? Eu acho que o Gui, ele passeia bem, mas eu acho ele mais J, mais organizado. Eu organizo o guarda-roupinha em cor? Organiza. Geralmente, Chinelinho no lugar de chinelinho. geralmente essa pessoa aí tem toque, né? É um pouquinho de toque também. tipo... Uns Não, perfuminhos isso aí- no lugarzinho. É difícil, cara, mas tem hora que dá pra se controlar. Dá pra realmente Sim. passear, é muito isso. Aí, por exemplo, como que você se comunica com o Jota? Falar pro Jota assim, ó, eu vou te vender a obra e deixa que nós desenrola. Você tá lascado. Você não vai vender pra ele. Ele quer saber como que vai ser o projeto, Ele por vai onde vocês vão organizar tudo começar. junto, na Ele verdade. quer organizar junto, ele quer entender o processo. Agora, se você falar para um P, olha, a sua obra fica X de dinheiro, a gente entrega em tantos dias. Você vai contratar pedreiro, se você vai... pouco importa. Tirou tirou a burocratização da minha vida. Aí o P é mais Legal flexível, ele deixa Faz você... parte da comunicação essa Faz leitura parte aí, da com comunicação. certeza. E o que é o significado de P e J, só pra ter mais claro? A sigla é em inglês, né? Eu Tá. sou péssimo em inglês, né? Mas o P é perceivers. São Tá, as pessoas certo. perceivers. E o J é de julgamento, né? Tá. O J, ele julga. O que tem que ser organizado, tem que ser do jeito dele, tem que ser um passo a passo. Ele tá o tempo inteiro julgando que tem que ser organizado, tudo, né? E o P, ele simplesmente ele flui. Ele, deixa por última hora mesmo, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Ele é mais flexível. E se der tudo errado, tá tudo bem também, a gente faz outra coisa. Então, para você ter essa assertividade na comunicação, o P, ele perde o foco muito rápido. Uhum. Né? Se algo começa a ficar muito burocrático, ele fala, opa, vou fazer outra coisa que isso vai muito chato. E esse é o ponto de evolução do P. Né? Legal. E aí você dá pro Gutão aí qual característica? O Gutão, muito Personalidade. P. Muito P. Eu acho ele muito P. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a gente marcou aqui 9h30. Sim ou não? Sim. Pra mim tá tudo bem. Pro Jota, o Jota ele nunca deixaria pra organizar isso aqui de última hora. Nunca. Mas nunca, né? Faz até. Ia chegar aqui às 8 horas da manhã e ia estar montado. O Jota. Ele ia Que se a nossa antecipar. rotina também não é fácil, né? É. Você sabe Sim, como foi. A gente sim. precisa encaixar um cliente, atender. Mas isso é ser P. Com certeza. O Jota isso é não verdade. teria atendido o cliente. Não Ele teria falado atendido pro cara, o cliente. posso te atender Exatamente. tal dia, hoje eu vou tirar o dia pra organizar que eu tenho um Exatamente. evento. Exatamente. O Jota ele segue um passo a passo. Mas eu fiz isso proposital, pra vocês ficarem sentindo a natureza lá fora, olhando o leão, escutando o roar. Tá vendo? Entendeu? O P já desenrolou, já arrumou. Legal. Já pronto, É, você agora- viu, né? A gente pode dar andamento aí, vamos para um próximo assunto. Vamos para um que- próximo assunto que eu acho que foi o nosso muito bom. assunto Obrigado de aí por todo o comunicação que foi passado aqui pra galera tá top. Fala o nome do livro de novo que você falou. O das pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu quero entrar então num assunto. Network. Um livro desse influencia? O que você sentiu lendo? Te trouxe mais autonomia numa conversa, num network, num bate-papo, numa comunicação com outras O pessoas? que é o networking O para que você é um também? network para você? E depois eu quero também que o Bruno, que você deixe separado esse assunto pro Bruno, a parte que ele falou que a gente tem que estar sempre preparado pro local que a gente está indo, um assunto que eu achei muito bacana num bate-papo fora de câmera aqui com ele. Ele dando uma ideia, eu fui conversar com ele sobre network e ele me passou um estalo, não sei insight. Um insight top pra mim poder, vou num lugar que eu sei que vai ter um certo tipo de pessoa e depois eu quero que você fale. Mas primeiro eu quero que você fale pra mim o que é network pra você, o que você vê sobre isso. E se os livros influenciam? Cara, esse livro é isso, exatamente isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas, mas não influenciar da maneira negativa na palavra, né? Sim. Então, network, a gente tem que saber... Vamos lá, por que você se expõe? Né? Ou por que você faz a apresentação? É para você conectar com outras pessoas. Network é você conectar com outras pessoas. Sabe o que significa a sigla? Network? Network é rede. Rede. Rede de trabalho, rede de amigos, rede de pessoas. Né?
é você ter ali uma ramificação a partir de você ou você fazer parte de uma ramificação. Tá? Então, esse livro ele é fundamental, é um dos livros fundamentais, porque ele mostra exatamente como você deve se comportar para fazer uma conexão. Né? Esse livro ele tem 4 partes principais e uma delas é como fazer com que as pessoas gostem de você. Né? Então, beleza, você tem uma oportunidade de entrar em contato com um grande CEO de uma grande empresa, ou você tem a oportunidade de entrar em contato com um gerente, como você vai se comportar? Né? Às vezes você tem 5 minutos para conquistar aquela pessoa. Sim. Como que você vai se comportar? Né? É difícil? Onde você vai descobrir isso, né? Além da experiência? Então você adquire através de conhecimento, através de um livro e aplica. E ajusta para o teu ambiente. Então esse livro ele é fundamental. Fundamental. Então, como né, são partes, né, as principais, né, a primeira ali, que é comportamental, como você lida com as pessoas. A segunda é como fazer amigo, como fazer com que as pessoas gostem de você. A terceira é como conquistar as pessoas ao teu ponto de vista, né? Ser persuasivo, saber colocar uma proposta, saber vender. E a última é como liderar pessoas. Tem relação, esse ponto mais a parte de liderança, como exercer a liderança. Você como líder, você tem um papel fundamental na vida daquela pessoa. Você é um direcionador. Tá? Então, quando você não sabe o que é um papel de um líder, você pode estar levando todo mundo pro buraco. Beleza? Então, esse livro eu indicaria principalmente para você aprender como fazer conexões, como criar os networks, ok? Criar o seu network. Aí, respondendo ali a pergunta, o que é o network para mim? Pensa assim, o network é o grande facilitador, de tudo isso. Pensa assim, o que é mais fácil? Você conseguir uma promoção, conseguir um cargo, conseguir um projeto com uma pessoa que você já conhece ou uma pessoa que conhece zero de você, não sabe quem é você. Né? Então é muito mais fácil você vender para alguém que te conhece. Né? Com certeza. No ramo de vocês, quando você tem uma indicação, não é mais fácil a conversão? Opa! Né? Não é muito mais fácil? Né? Hoje, se você for trabalhar com público frio, você às vezes vai ter que falar com 100 clientes para você fechar um. Agora, quando alguém vem indicando, Brunão, pode ir lá que a Performance, cara, é a melhor empresa para fazer a tua casa. Cara, o cara vem aqui, eu já tomei uma decisão por ele. Nosso cérebro é preguiçoso, eu já validei, então por que ele vai querer validar? Não vou pesquisar, eu já confio no Felipe. Então ele vai lá e acerta seu network. Sim. Entende? Sim, tem uma conexão completa aí. Beleza? Top. Muito Foi legal. um belo insight. Agora tu, meu garoto. É muito interessante. Aquilo que você falou, né? Sobre o que o Felipe falou também, do networking. Eu, por exemplo, só estou aqui hoje porque eu me conectei com uma pessoa que é conectada com vocês. Aí vocês trouxeram um especialista de oratória para uma reunião que veio através de vocês, mas eu já tinha conexão com outro especialista em oratória e eles eram super amigos. Olha o poder do networking. Sim. Agora imagina só se esse é nosso amigo em comum, tanto o meu quanto do Maluf. Se ele chega em você e fala assim, olha, eu sou amigo do Maluf e do Brunão, né? E eu tô querendo te vender isso, isso e isso para solucionar na sua empresa. Eu quero colocar um cheiro lá na recepção de vocês para trabalhar a comunicação não verbal. Eu sou amigo do Brunão e do Maluf. Vocês vão contratar ele, sim ou não? Sim. Né? É a rede do network. Dentro de um evento, por exemplo, e aí a oratória é linda de se ver, Isso foi né? uma pergunta que eu te fiz. Eu tô indo em um evento, Bruno. Como é que eu vou fazer a minha oratória? Como é que eu vou fazer meu network? É isso que eu quero que você possa preparar, passar, né? pro pessoal. Isso é maravilhoso. Às vezes, você tem 5 segundos para fazer uma conexão poderosa. Talvez, às vezes, seja no elevador.
Você entrou no elevador e você tá com uma pessoa ali que você sabe que ela é uma pessoa influente no mercado que você está trabalhando, né? Eu já tive essa experiência, já vivi isso e fui preparado, né? Eu fui num evento onde tinha só lançadores de cursos digitais. E qual que era o meu propósito lá? Eu fui pro evento para fazer comunicação, para vender, né? Eu estava lá para vender contratos, né? E um contrato desse é muito bom financeiramente. Sim. Então eu já criei um roteiro de como que eu vou falar se ele me perguntar sobre o que eu faço. Eu já tinha um roteiro na minha cabeça treinado antes. Eu já estava preparado, minha oratória. Legal. Então, quando eles fizeram a pergunta que eu esperei o evento inteiro na janta, né? Eles falaram, com o que você trabalha? Você é lançador? Você lança quem? Eu falei, não, eu soluciono os problemas que vocês têm contratualmente. Então, eu faço contratos para vocês do lançador com o expert, do lançador com a equipe que vai trabalhar no lançamento. Então, eu protejo os interesses de vocês via contrato. Então, se precisar de mim, aqui, meu cartão, pode contar comigo. Eu já fui preparado para isso. E aí eu fechei um contrato, dessa reunião eu fechei um contrato que foi muito bom para mim, durante um ano. Legal. Né? Então... Você pode falar qual foi? O valor do contrato? Não. Qual? De quem é o cliente? Foi um evento do Hauser, que é um lançador famoso aí, que faz mais de 20 milhões por mês, né? Legal. E aí foi um dos lançadores lá, tava tendo problema de relacionamento com um expert, e aí a gente fez o contrato para resguardar. Bacana. E isso, eu lembro que você comentou também de um outro cliente seu, que eu achei muito bacana, que é o pessoal das ligações, das chamadas. Isso. Hoje eu trabalho com uma empresa de tecnologia também, né? Chamada LeagueLead. Eu sou advogado deles. Parabéns. E tudo isso é network. Pensa no seguinte. Com certeza. Eles atendem mais de 5 mil lançadores. E eu sou advogado deles. Imagina só se um dia eu fizer proposta para essas 5 mil pessoas e eu falar, eu sou advogado da LeagueLead. Sim. Né? Automaticamente a minha comunicação vai ser totalmente assertiva ali. Né? Legal. O network faz eu converter automaticamente. Com certeza. Você tem uma biblioteca de, tô almoçando, de repente vejo uma pessoa, você já sabe qual que você vai acionar lá para falar com a pessoa, a ideia, até de cruzar com uma pessoa famosa no corredor. Com toda certeza. Você já tinha na biblioteca o que você ia falar para essa pessoa. Exatamente. Eu já vou para um evento, para uma reunião, sabendo o que eu quero. Eu já sei a pergunta que eu vou fazer, o botão que eu vou apertar. Eu já, às vezes, quando eu tenho contato com a pessoa via Instagram, eu vejo se ela é J, se ela é P, se ela fala mais baixinho, se ela fala mais alto, se ela é mais enérgica, se ela é mais calma. Então eu já vou arquitetando tudo. As pessoas, às vezes, quando descobrem tudo isso, né, meus mentorados, elas falam assim, nossa, então você me manipulou sempre, tô me sentindo usado, né? Né? Que legal, porque a cara. comunicação tem esse poder. É muito isso. É engraçado porque até depois do treinamento que eu venho para passar aí, é que realmente muda completamente o seu ponto de vista, em cima de tudo. Em cima de uma comunicação, de um diálogo, você consegue perceber a forma que a pessoa quer interagir contigo sem nem ela perceber. Exatamente. Então isso que é o poder. Muito poderoso mesmo. Muito legal. Eu posso, se vocês me permitem, eu vou dar uma dica pro pessoal aí a respeito de como fazer network na prática. Legal. Agora eu quero que você dê essa dica olhando aqui pra gente tirar um corte disso, então. Manda ver. Legal. Então, no meio empresarial, eu vou dar o exemplo do meio empresarial, mas vocês podem utilizar em qualquer área da vida de vocês, beleza? Então, todo mundo tem alguém num cargo de liderança, né, onde você tenha mais afinidade, você tem mais contato. Então, sempre tem um gerente ou um supervisor que você tem mais contato, tem mais afinidade. Então, o grande desafio é chegar nessa pessoa, chegar nessa liderança e pedir para ela falar, ser muito sincero e falar, meu amigo, eu estou querendo aumentar ali a minha rede de contatos, eu quero conhecer áreas novas, eu quero expandir a minha base. Para isso eu preciso conectar com outras pessoas. Você pode me indicar 3 contatos que eu possa entrar em contato e conhecer mais da área deles, conhecer mais da vivência deles e principalmente as dores deles, né? Cara, isso tem um poder que vocês não imaginam. Porque o que vai acontecer? É um prazer para essa pessoa indicar as referências que são dela, né? Então ele vai falar,
fala com esse, com essa pessoa. Legal. Beleza? Aí vem a grande sacada. Você vai procurar essas pessoas que esse gerente indicou, vai chegar nela e vai falar, tudo bem, se apresenta, se prepara, faz um pitchzinho, né, para você aprender a se apresentar e fala, eu tô querendo abrir a minha base de conhecimento, abrir as minhas conexões e eu tenho um contato com o fulano de tal e ele me indicou você. Eu pedi referências e ele me indicou você. Cara, você cria uma triangulação de gatilhos, né, mentais, de reciprocidade, de referência, de autoridade gigantesco ali. Porque o cara vai pensar assim, poxa vida, esse cara tá vindo por indicação de outra pessoa. Então o cara confiou em mim para ajudar ele. Então eu vou dar o meu melhor. E sem falar que você vai ser o grande beneficiado, mas você fortaleceu a amizade entre os dois gerentes. Sim. Cara, isso é muito, muito importante. Só que tem sua responsabilidade em tudo isso. Esse cara ele vai dar o melhor dele para você e te indicar as direções, o que você precisa fazer. E aí você tem que anotar tudo aquilo, se comprometer, entregar e devolver. Cara, tudo isso que você me passou tá aqui, ó. Tá feito. Que legal. Cara, faça isso. Faça isso. E depois nos devolva ali os resultados. Cara, é transformador. Legal. Sensacional. Cara, Que dica. eu tenho até um ponto importante aí que o networking o network ele facilita você a resolver problemas. Cara. Porque sempre que você tiver um problema, você precisa de alguém para resolver. E esse networking, você ter uma gama de contatos é onde você vai facilitar realmente a resolução do seu problema. E até um gancho do que o Felipe falou, que eu lembrei do livro que eu indiquei, dos Segredos da Mente Milionária. Isso que você falou, Felipe, ele tem a ver com o que o T. Harv Eker menciona como raízes profundas, né? Seja interessante e não interesseiro, né? Antes de você querer algo do outro, antes de você querer se conectar para o outro porque ele é quem ele é, seja interessante, né? Plante na vida dele o seu melhor, Sim. que foi o que você falou, que é a semente que você implantou ali. Que aí ela vai gerar vários frutos, Sim. né? Por exemplo, se eu plantar uma semente hoje de maçã, daqui 10 anos a maçãzeira tá pronta lá, produzindo. Quantas maçãs ela vai dar? Muitas. Vocês não sabem nem o número. Vocês não conseguem dimensionar quantos frutos vai existir em uma única semente que você plantou. Então, na vida das pessoas, do networking em si plante na vida dela, que ela vai gerar frutos para você não sabe nem quantos frutos vai vir, né? Às vezes vem um só, às vezes vem milhares de frutos e foi só uma semente. Sensacional. Da hora Então, demais. acho que é o... Bom, galera, eu agradeço muito, tá? Acho que o papo foi muito bom. Eu acho que assim, pra gente conseguir encerrar com chave de ouro aí e resumir um pouco de tudo isso que a gente passou e transmitiu, o que vocês, primeiro para um, depois para outro, o que você recomendaria de como mais importante aí em meio da comunicação e do networking, você daria de dica para alguma pessoa aí que queira se aprimorar, queira realmente começar? Qual que é o primeiro passo que você daria como dica aí? E aproveitando também isso, as pessoas vão assistir esse podcast e vão querer conversar com vocês, vão querer conhecer. Não deixe de passar a rede social ou uma maneira de ter um contato com vocês, tá? Isso é muito importante. Perfeito. Pegando a dica que você me deu aqui, né, de trazer uma mensagem, aprenda a se comunicar. Pega por um livro. O livro Os Segredos da Mente Milionária custa R$30. O livro Mais Perto que o Diabo custa R$50. Com essa informação, você já vai aumentar o seu nível de comunicação. Então, não é desculpa para fazer grandes investimentos, né? Outra dica comece a observar quem se comunica, o que ele faz com as mãos, o que ele faz com o corpo, qual que é a postura dele, qual que é o tom de voz que ele está usando, e aí você faz igual um bebezinho, você vai aprender olhando, né? Então só nisso você já consegue mudar completamente a sua comunicação, né? Então essa é a dica, aprenda a se comunicar, porque se você não souber se comunicar, você também está comunicando. Sim. Né? É uma coisa negativa, mas está. Então essa é Legal. a dica. Pô, bacana. Seu Instagram? Meu Instagram é BH de Belo Horizonte, _Nogueira.
Legal. É de Bruno Henrique. Bacana. Muito obrigado, Brunão. Felipe, qual dica você dá? A minha grande dica pro pessoal é comece. Cara, esse é o grande passo. Comece. Saia da zona de conforto, se desafie, né? Pegue um livro e aplique. Tá? Tem uma metodologia que fala que, bem simples, né? Aplicado ao ato de você aprender, é 70, 20, 10. 10% das coisas que você vai aprender estão em livros, estão em conteúdos, em vídeos. 20% é o mentor que você escolhe, a referência que você escolhe, e 70% é prática. Então, você quer melhorar sua comunicação? Comece a se comunicar. Né? Usem as dicas que nós estamos dando aqui, chega, conecta com as pessoas, converse, vai para o YouTube, vai para os livros, peguem técnicas e apliquem aquelas técnicas. Sim. Certo? Não procrastine. Né? Não procrastine. Quer colher os frutos? Plante. Né? Então, a grande dica que eu dou é comece, se desafie, saia da zona do conforto. Enquanto você está no sofá da tua casa assistindo Netflix, você pode ter certeza que tem alguém fazendo coisas melhor que você. E a vida, né, tem um senso de justiça. Então, não é igualitário, obviamente, a gente luta por isso, mas tudo flui. Então, quem se move, recebe. Agora, quem está estagnado vai continuar estagnado. Com certeza. Ok? Muito bom. Você tem um contato com as pessoas, te seguir, te conhecer? Sim, podem procurar, pessoal, Felipe Lisboa no Instagram. Estou começando agora nesse mundo do digital, apesar de trabalhar muito nos bastidores, mas o digital é a maneira com que a gente vai conseguir impactar mais pessoas, levar esse tipo de conhecimento, e parabéns pela essa iniciativa de vocês, transbordar, levar, impactar outras pessoas, ativar outras pessoas. Tenho certeza que todo mundo é melhor que nós em alguma coisa. Pô, legal. A gente tem que agora impactar essas pessoas. Legal. Com certeza. Pessoal, vou estar deixando marcado o @, deles nos nossos comentários para vocês poderem seguir, acompanhar um pouco mais, ter dicas que eles vão dando aí no Instagram deles. E para poder finalizar, né, gostaria de agradecer vocês por terem vindo, disponibilizado do tempo de vocês de estarem aqui conosco. Agradecer ao engenheiro Guilherme mais uma vez. Agradecer aos nossos bastidores, agradecer ao Lucas que está ali cuidando da câmera, cuidando do áudio. Muito obrigado. Agradecer a Deus também por esse momento, por estar trazendo pessoas incríveis aqui. Trazendo esse networking pra gente. Esse networking pra gente, muito bom. E também agradecer ao pessoal que apoia a gente. O pessoal da Lages Margutti, Tortola, Evo Laser, Uzimix e também a Marmoraria Forte Rocha. Muito obrigado por confiar no nosso serviço. E assim, pessoal, nós finalizamos esse podcast com uma salva de palmas e muito obrigado. Valeu, pessoal. Isso aí. Da hora demais. Cara,